Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma live do quadro Seu Lugar no Mundo. Vamos chegando, pessoal! Olá, Pati! Direto de Portugal. Vamos chegando, pessoal, que a live hoje é sobre um tema extremamente relevante. Uma sociedade que não sabe mais lidar com a dor, com o sofrimento, que busca prazer a qualquer custo. E sabe qual que é o preço que se paga? Vamos descobrir juntos. Daqui a pouquinho deixa eu já trazer a Pati. Deixa eu já diminuir o som também. Olá, Flávia! Olá, Magali! Sejam bem-vindas, Mifer, minha querida mentorada. Tá dando pra me escutar bem? Então vamos chegando, pessoal. Ai, tá do outro lado, peraí. Venha, Pati. Deixa eu diminuir. Peraí. Olá! Sempre! Deixa eu só diminuir o som aqui. Seja muito bem-vinda, Pati, mais uma vez. Eu estou muito iluminado, né? Nossa, tá mesmo. Deixa eu ver se Vitor, querido, obrigada. Pati, deixa eu te falar. Você sabe que está em casa. Nós sempre trazemos reflexões de fato pontuais para as pessoas, para aquilo que elas precisam de fato melhorar em suas vidas a nível emocional, a nível de mentalidade. Mas, de antemão, se apresente para eles, por gentileza. E quero dizer que realmente é sempre uma honra tê-lo no quadro. E nós falamos sobre encontrar o seu lugar no mundo. Justamente o um mundo que tem várias distrações. Então, quem somos nós? Quem é você, Paty? Ai, que perguntinha, né? Em primeiro lugar, tá dando eco? Quer que eu tire o microfone? Não, tá ótimo, tá ótimo. Eu só vou resolver a luz aqui. É. Bom, então muito obrigada por esse convite incrível, né? Muito bom. Vitor, tá tudo bem aí? Eu acho que ele deve ter caído a conexão. Pessoal, vocês estão me escutando bem? Tá dando para me escutar? Tá dando eco aí para vocês, não? Bom, vamos esperar que eu acho que o Vitor esbarrou no celular dele. Bom, para quem não me conhece, eu sou Patrícia Pio, eu sou analista comportamental. Ah, voltou! Eu já estava começando a me apresentar para o pessoal. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, eu trabalho muito forte na área do comportamento humano, né? Então, eu tenho certificações em treinamentos para a mente, para o corpo, terapêutico, energético, vibracional. E eu procuro fazer a integração de todas essas ciências, né? Para que possa conduzir de forma, digamos que mais assertiva, o caminho para dentro, né? Para que a gente possa ter essa delicadeza, né? Ser uma alma humana tocando outra alma humana, mas para isso eu fiz alguns estudos em algumas ciências para que eu possa conduzir de uma forma mais tranquila, digamos assim, né? E hoje eu estou aqui, bom, e eu amo trabalhar principalmente com a epigenética e a neurociência. Então eu trago muito forte essas ciências devido à minha primeira formação em medicina veterinária. E aí eu procuro acoplar tudo junto, né, para que a gente possa transformar, trazer o nosso temperinho para dentro da mistura, né? Sim, e Vitor, muito obrigada. Eu estava agradecendo e de repente você sumiu. Muito obrigada por esse convite, tá? É sempre muito especial estar aqui. Eu adoro nossas lives, sempre são riquíssimas e vamos explorar. Vamos embora. Vamos nessa, Paty. Imprevistos acontecem, eu gosto do ao vivo porque onde de fato, né, juntamos um campo de pessoas, uma adrenalina, uma energia. Eu sempre tenho frio na barriga antes de entrar em qualquer live, já fiz mais de 100 lives, 200 talvez,
mas eu sempre tenho esse frio na barriga, porque é um princípio que eu baseio a minha vida desde que eu tive o câncer em 2020, sobre viver cada momento como se fosse único. Você sabe que cada mensagem no WhatsApp, você sabe o quanto eu trago de vida, porque é o que eu busco. Até quando eu estou mais quietinho, você também percebe, você pergunta se está tudo bem, porque a vida aqui, pessoal, a vida ela não é um teatro. A gente precisa trazer essa consciência de quem nós somos, daquilo que nós estudamos de forma prática. E quando eu chamei a Paty, justamente para a gente abordar esse tema, que é uma geração que não sabe lidar com a dor, é porque hoje nós vivenciamos uma realidade muito diferente dos nossos ancestrais, por exemplo. Os nossos avós, nem tanto, mas os nossos bisavós, eles tiveram mais contato com o sofrimento de guerras, às vezes de passar fome, dificuldade de acesso de comunicação, uma submissão muito grande por parte das mulheres. Então, assim, foram várias questões que ao longo de todo esse tempo, ao longo do século, foi afetando a forma como a nossa família via a relação com a dor, a relação com o prazer. E hoje, quando a gente fala de internet, a gente fala de uma possibilidade muito grande de se comunicar, de trazer a sua opinião em tudo, mesmo quando não é chamado, não é mesmo? Só que ao mesmo tempo tem um lado bom de tudo, né? Também traz um pouco do lado ruim também. E veja bem, eu já começo com essa reflexão. Hoje, os jovens, eu não digo só os jovens, mas as pessoas em geral, elas estão adoecendo cada vez mais por se compararem com os outros, por, por não saber lidar com aquilo que elas veem, que elas acham que é a realidade, que está na internet é real. Não é bem assim. E essa fuga da realidade, ela tem um preço muito alto. As pessoas estão entrando em depressão, estão adoecendo. Tem gente que está ceifando a própria vida, né, digamos nesse sentido. Então, por que nós precisamos mudar essa mentalidade quanto antes? Senão os problemas eles vão se agravar. E o que você percebe hoje em relação a isso, Paty? Bom, você sabe que eu sempre critiquei muito, né? Tudo isso, eu estou cada vez mais preocupada com essa geração que nós chamamos de Z, né? Trazendo um pouquinho a Baby Boom, que é a geração pós-guerra, que é a geração dos nossos pais, alguns pais, né? Que é de 65 até 65, e até a geração X, o que aconteceu? Foram gerações que são workaholics. Como veio pós-guerra, eles tiveram que aprender, porque tempos difíceis constroem homens fortes, né? E homens fortes constroem tempos fáceis, né? E tempos fáceis constroem homens fracos. E nós estamos nessa fase agora. Porque o que está acontecendo? Há um tempinho atrás, nós não podíamos expressar nossos sentimentos, né? Porque era visto como fragilidade. Então, nós tínhamos uma obrigação maior em nos curar e procurar a nossa reconexão, uma forma de resolver isso, não é? Mesmo tendo um conceito um pouco negativo de terapias, de processos, né? Então, antigamente, nós éramos meio que obrigados a aprender a trabalhar com a dor, pela vergonha, talvez, de falar ou de transmitir para alguém. Mesmo que antigamente nós não tínhamos esse advento da globalização, na época do Baby Boom não existia nem televisão, quanto menos celular, ok? Então, essa facilidade na comunicação, ela trouxe uma globalização, mas ela trouxe também uma permissividade muito grande, né? Principalmente quando você vai falar um pouquinho da Dark Web, esses acessos que nós não temos, mas que muitos jovens já têm, que é essa geração dos millennials e a geração Z. Por isso que chama millennials, porque eles passaram, né, do milênio e a geração Z. E o que acontece? Eles estão com muita dificuldade em trabalhar o emocional deles. E por que eles estão com essa dificuldade? Porque tudo é difícil. Por que tudo é difícil para eles? Vamos ver se me acompanha. Porque eles nasceram na facilidade. Tudo é muito rápido, a informação chega rápido. Na época deles, eles não tinham que sentar, pegar uma Barça, ou pegar o Tesouro da Juventude e ler, e escrever à mão, né? E treinar essa resiliência, certo? Eu disso.
Não, e mais ainda, teve outro dia que eu estava vendo lá na rede vizinha que eu achei o máximo, que ninguém está sabendo o que, que é. Eles colocam a pazinha do metiolate e eles falam, quem conhece isso sabe o que é desprender a alma do corpo. E o que, que acontece? Eu peguei a fase disso. Quando a gente se machucava, ou seja, nós procurávamos não nos machucar para que não tivesse que passar o metiolate, não por machucar, entendeu? Então, querendo ou não, as dificuldades de antigamente nos levavam a nos precipitar, a pensar e a não realizar algumas coisas. E hoje é tanta facilidade, eles não sentem a dor. Nós evitamos que eles sentissem a dor. Através de tanta ciência, tanta medicação, tanta comunicação, é a psicologia positiva, que às vezes está muito tóxica também, né? Tem que ver até qual ponto essa psicologia positiva, ela é positiva e ela deixa de ser positiva. Então também tem que ver as pessoas que se seguem. Porque existem, sim, processos que às vezes te levam mais para a dor de uma forma utópica, achando que você vai conseguir tudo em uma semana. E aí ele não consegue. E o que, que acontece? Ele não consegue, porque é um padrão traumático inicial, e nós sabemos que esse padrão traumático, ele vem desde a barriga da mãe. Então, se nós estamos falando de geração Z, né? E geração Millennium, aí que vem o grande pulo do gato. Quem foram esses pais? Lembra? Olha a ação do ambiente sobre essas pessoas, sendo que o ambiente do feto é o ambiente da mãe. E os pais são engenheiros genéticos. Então, Miguel Nicoleles, ele traz isso muito forte. Quando ele quis desenvolver crianças mais inteligentes, ele não começou pelas crianças. Ele começou pelas mães que não haviam engravidado ainda, né? Por quê? Porque aí o ambiente da mãe é o ambiente da criança. No caso, muito estresse, muita briga, a mãe muito chateada, ela está passando tudo isso para a placenta, essa criança já nasce com proteínas inflamatórias acima do normal. E a partir do momento que ela já nasce com proteínas inflamatórias, aí como é que vem o ambiente dela depois? Até 6 anos ela está no subconsciente. O que ela está aprendendo? Cara, hoje, no dia de hoje, a gente não sabe nem o que é mulher, o que é cis. É uma bagunça. Outro dia eu estava vendo uma live que o cara chegou e falou assim, qual é o seu pronome? Vitor, eu te pergunto, qual é o seu pronome? Eu já não sei qual é, não. Tem tanto, né? Eu sou Vitor e é isso aí. Porque só tem masculino e feminino. O pessoal inventa muita moda. Isso. Porque a assexuação, geralmente, a sexualidade, não foi errada. A sexualidade, por exemplo, vem muito de um aspecto traumático que foi vivenciado. E aí você vai tirando o tesão, o apetite. Só que isso não vem só na sexualidade, vem pelo próprio desejo da vida. Então, assim, são muitos aspectos que eles precisam, de certa forma, serem observados, porque cada relação dentro de nós, cada aspecto daquilo que a gente não sabe lidar é projetado no mundo. Então, a gente tem que ter uma autoconsciência. E o que eu mais percebo hoje é que as pessoas têm muita dificuldade em lidar com os desafios. Isso acontece muito, por exemplo, numa constelação. Quando você toma consciência daqueles padrões, você se torna uma nova pessoa, uma nova versão de si mesmo, que agora você está consciente. Se você é uma pessoa consciente, você tem a capacidade de ter pensamentos mais conscientes. É uma lógica, porque agora você não é mais encapsulado pelas emoções. Muitas vezes a gente está tão identificado com a emoção que a gente se torna ela, e aí você não sabe se é sua, se veio lá de sua mãe, se veio lá de sua bisavó, se foi de um aborto, você não sabe de onde é isso. E aí acontece que você fica lá cada vez mais frustrado, né? Cada vez mais ressentido, você se torna reativo a tudo que acontece no mundo, indignado, qualquer questão já você se levanta para dar uma causa a isso, e no fundo, isso é um comportamento infantil. Porque você deixa de olhar para as suas dores para olhar para as dores do mundo. Você tira a responsabilidade de si mesmo e até do outro, né? Que seria a pessoa capaz de lidar com as suas questões e a abdica para si, arroga para si, na verdade. E isso é um perigo muito grande. Porque você vê... E claro, Paty, eu queria também frisar que
tem essa parte emocional. Hoje eu nem vou frisar tanto nisso, mas eu vejo muito também do aspecto da escolaridade, da nossa educação, ela é muito enraizada. As pessoas estão, nós fomos ensinados a não ter a criatividade. E aí você vai para o mercado de trabalho, o que, que acontece? Eles pedem o oposto, não é verdade? Você tem que ser cada vez mais criativo. Rede social é para pessoas criativas que estão ligadas com o momento presente, como que a gente pode falar assim? Reciclando, porque tudo muda aqui. E aí tem muitas dessas questões. As pessoas que elas não sabem lidar com o desafio, não sabem lidar com a dor, elas se tornam muito frágeis. E a pessoa que não tem resiliência para lidar com a vida, o que acontece com ela? Ela vai caindo em tristeza, vai adoecendo, uma hora o corpo revela isso, e ela pode caminhar para a morte, uma depressão. Pessoas mais velhas que não conseguem lidar com isso também podem ir para um outro caminho, de Alzheimer, por exemplo, que é o corpo não sabendo lidar com as emoções. Então, por que eu falo isso? Porque até os discípulos que vieram, que foram discípulos do maior mestre que já existiu em toda essa terra, eles passaram pelos maiores desafios. E ainda assim eles continuaram crendo. Então a dificuldade nossa começa a entrar, sair do emocional e entrar no nível da mente, da crença. Será que a gente crê naquilo que nós somos, naquilo que nós desejamos? E aí a gente entra de novo nesse viés do desafio. As pessoas não acreditam naquilo que elas querem. Porque você compra briga, você não briga de discussão, você realmente se torna aquilo. Você, a cada dia que passa, você sente que é a consciência daquilo que você deseja, o seu sonho, você se torna um com ele. E é por isso que as pessoas que têm propósito, elas entram num flow, elas são criativas, elas imaginam. Agora, se você for uma pessoa que só pensa em dinheiro, que só Seu áudio cortou. então, Volta. A última frase. Se você baseia a sua vida naquilo que você vê com os sentidos, olha, infelizmente você está vivendo uma prisão. Isso é muito importante, Vitor, que você trouxe. Fala. Deixa eu só desativar aqui, porque estão me ligando, mas foi só uma interrupção. Qualquer coisa eu boto um modo, alguma coisa aí para tirar. Isso que você trouxe é muito importante, porque você trouxe um pilar excelente que vai linkar exatamente com o que eu estava falando, né? A crença. Você crer que você vai conseguir ou você crer que não vai conseguir. A questão é o que levou você a crer ou não crer. O que não te deixa criar essa resiliência, né? Então, as pessoas elas têm que ter, como você falou, a consciência. Quando vem a consciência, está solucionado. Mas, cara, é muito difícil as pessoas conseguirem ter essa consciência sem passar por um processo hoje em dia. Porque é isso que eu estava trazendo. É muita poluição sonora. É muita coisa inventada. Esse menino que falou do pronome, eles mesmos estão confusos e eles mesmos estão gastando muita energia tentando inventar novas modas. Qual que é o seu pronome? Você quer chamar o quê? Dele, dela? Pô, mas é homem, mas eu quero chamar dela, tudo bem. Mas não é tudo bem. Tem que ter algum limite, um certo limite. E aí, trazendo exatamente para o que você falou, olha quanta energia essa geração gasta em pensar o que não deve pensar, em ver o que não deve ver, e toda essa energia é importante para que ela crie um novo futuro. Primeiro ponto, por isso que elas não conseguem ter resiliência e não conseguem ter consistência na caminhada, porque elas estão fazendo a coisa ao contrário. E outra, aquelas lives do NPC que aconteceram, né? Ou seja, quanto dinheiro esse pessoal ganhou e quanto tempo essas pessoas ficaram na frente da tela dando dinheiro para essas pessoas. Esse tempo é muito importante para elas estarem construindo o futuro delas, para elas estarem trabalhando na emoção delas, porque emoção é energia em movimento. Então, ou seja, por que elas não estão sabendo lidar com a dor delas? Porque elas estão focando onde elas não têm que focar. Elas precisam ter um processo, ter uma mudança de paradigma, de visão, de crença. Agora, eu te pergunto, essa geração, quantos livros eles conseguem ler por mês? Ou quantos livros eles leem por mês? Estou falando livro, pegar livro mesmo. Livro, ler, livro físico.
Pegar e ler, desligar do celular, desligar das mídias. Foco, atenção, hiperfoco, treinar hiperfoco, mente, acalmar a mente, né? E aí tem até um muito conhecido lá da Rede Vizinha também, que ele fez uma paródia fantástica. Ele comparou as duas gerações. A geração X chegando para trabalhar todo quebrado. Não, eu vou trabalhar, não, pode ir para casa, eu vou trabalhar. E a geração Millennium Z sai do escritório e fala, mas só que esse trânsito está me dando ansiedade, eu não consigo trabalhar, eu preciso ir para casa. Então, ou seja, é exatamente o que você trouxe. A ansiedade não consegue trabalhar. E o que eles fazem para trabalhar essa ansiedade? E aí, mais uma vez, eu trago. Essa poluição está trazendo muita confusão. Muita. E aí é o que você trouxe, é homem e mulher. Você pode expressar sua sexualidade da forma que você quiser. Mas você é homem e você é mulher. Perfeito? Ótimo. Fora isso, qual que é o planejamento desse pessoal? O que eles querem para o futuro? Você viu que até a arquitetura está mudando agora. Você ficou sabendo? E os prédios vão ter que mudar agora por causa da geração, porque é uma geração que não cozinha, que não passa, que não quer saber de nada disso, e nem de casar, e nem de ter filho. Atenção, eu acabei de ver uma reportagem agora, do dia 15 mesmo, e eles não querem ter filhos. E o pessoal lá em cima, como é que fica? Então é a geração do eu e eu. Agora por trás, quem desenvolveu tudo isso? E pela frente, quem permite isso, a perpetuar isso? Como é que se controla isso? E aí vem, a constelação, ela é uma ciência muito nova. Quando eu falo muito nova, eu falo Baby Boom é de 75, a constelação não é de 75. A constelação é de 91, se eu não me engano, é isso? Do Bert Hellinger, que ele trouxe em 91, não é? Então, você... Mas divulgação a partir de 90. Isso. Então, o que acontece? Essas ciências, elas são muito novas, precisa, sim, divulgar, mas com profissionais competentes para poder levar com segurança essas pessoas para dentro, para elas poderem trabalhar essa dor delas, para elas poderem passar por essa fase da dor, aprender a se sentir confortável na dor e entender que o medo, ele é muito bom, mas o medo que te leva para frente, aquele que te empurra para frente, não o que te aprisiona. É atrás do medo que está onde você quer chegar. Por quê? Porque o medo está mostrando o quê? Cara, seu corpo não está preparado para o novo. Eu tenho que ficar aqui eu conheço, aqui é familiar, aqui eu estou seguro, né? Então, ou seja, o que eu estou trazendo é uma geração que está completamente com medo do desconhecido, não está fazendo planejamento futuro, está muito na zona de conforto e está muito ligado a todas essas ideias e para ele tudo o que todos falam é real. E aí vem exatamente, na live que eu estava fazendo com a Flávia Freire, que é a repórter, por muitos anos repórter da Globo, ela falou, eu nunca vi na minha vida criança com depressão. E hoje em dia, a quantidade de crianças com depressão é uma coisa absurda. Aí eu jogo para você, crianças com depressão. Como é que são os pais dessas crianças? Sim. O que os pais dessas crianças buscam? Isso. Não é? Na constelação a gente percebe, né? Qual que é a busca dos pais? Para onde que os pais olham? Eles olham para a vida? Ou onde que eles estão olhando? Será que eles estão lamentando a perda de um tio, de um irmão que eles tiveram? Alguma situação muito lá atrás no passado? Porque o que acontece? Os filhos, eles absorvem, eles são como uma esponja, então eles sentem muito isso. Aquilo que os pais não veem, as crianças sentem. E é por isso que hoje essa questão do déficit de atenção, ele é algo que é muito gritante, porque revela que os próprios pais, eles não estão mais olhando para o sentido da vida. E quando você não olha para o sentido da vida, o que a criança faz? Chamar a atenção. E ela chama a atenção de diversas formas. E uma delas é o déficit de atenção, para que esses pais voltem a olhar para a vida. Porque quando um filho, quando uma criança, ela está integrada do amor dos pais, ela não tem essa necessidade de acelerar. Isso é um teste que eu fiz com uma professora, não sei se você participou da turma, Paty, que tinha essa professora, eu esqueci o nome dela agora, mas que ela tinha um aluno muito rebelde, um aluno que toda hora criava encrenca na escola,
ele era aquele que praticava o bullying, até que ela fez a formação, né? E um dia ela sentou com esse aluno e ela falou para ele, né? Ela disse, olha, eu não sei como que é na sua casa, porque ela não adentrou essa esfera do pessoal, mas ela disse, eu sei que o seu pai e a sua mãe te amam. E eles têm muito orgulho de você. Aí a criança abriu, né? Se abriu, meu pai não quer saber nada de mim. O meu pai fica fora, não tem, nunca está em casa quando a gente precisa. Aí você vê que aquela criança pegou aquela raiva que ela tinha da ausência do pai e compensava onde? Na escola, nos coleguinhas, na indisciplina. Porque a gente vê que o grande aspecto, um dos aspectos mais ignorados pela geração presente é a hierarquia. E a hierarquia é uma lei da natureza. Porque se teve uma força ancestral que veio antes, então o que, que eles possuem? Primeiro do que quem veio depois? Sabedoria. Força e sabedoria. E o que, que os mais jovens têm direito? Prioridade. Eles recebem porque eles necessitam. E é isso que a natureza mostra. Quando você pega, por exemplo, um elefantinho que nasce lá. O elefantinho ele já nasce, ele já anda, ele já começa a se mexer, ele segue a matilha lá dos elefantes. Agora uma criança não. Uma criança não tem essa capacidade. Ela precisa exclusivamente da sua mãe, senão o que, que acontece? Ela morre. Então o ser humano ele é muito dependente do pai, da mãe. Então, se a gente não consegue trazer para dentro de nós esse acolhimento, esse sentimento de amor, a gente vai estar sempre em busca de algo externo. Só que esse externo nunca vai preencher esse vazio de ninguém. Não existe um meio secundário de você sentir isso, a não ser sentando, às vezes ficando mais introspectivo, se conectando consigo mesmo. As pessoas, Paty, hoje em dia, elas não conseguem mais acessar o seu eu interior. Elas não conseguem ficar quietinhas. Eu, antes de começar meu trabalho de constelação, divulgar, eu fiquei 1 ano e 6 meses parado. 1 ano e 6 meses quietinho, sem falar com as pessoas. O meu ambiente de amizades ele é muito pequeno. Eu não converso com muita gente, porque senão eu absorvo tudo do mundo. Quando eu termino a constelação, eu falo, eu fico com o que é meu e deixo você com o que é seu. Por quê? Porque nós a todo tempo somos bombardeados por informações. Então, se a gente não tem as ferramentas, como você falou, se a gente não tem um processo de cura, de auto-observação, o que é consciência? É você ter uma autocrítica de si mesmo, é você sair do seu personagem e vir para o videogame. E eles estão começando a descobrir isso, porque eles estão fazendo agora teste, né? Estão vendo que a realidade é uma simulação. Ou seja, estão começando a descobrir que existe um personagem externo que dirige o nosso ego, quem está controlando, ou seja, a consciência. Isso daqui já é ministrado há anos, já é ensinado há milênios, antes mesmo de Jesus. Só que as pessoas elas querem ir contra o fluxo da natureza. E a natureza, ela é impiedosa. A natureza não quer saber. Você pode escolher o X, o Y, o C, elos, o que você quiser. Mas se você não respeita as leis da natureza, a vida termina em você. Se você escolhe, tudo bem, o aspecto da homossexualidade tem um aspecto próprio para falar sobre isso, mas se você escolhe um parceiro, ok, você tem a dignidade sobre isso? Beleza, você sabe o preço de saber às vezes que vai receber um julgamento das pessoas e consegue lidar bem com isso? Maravilha. Só que você também tem o preço de aceitar que não dará continuidade à vida, porque inevitavelmente isso é uma renúncia que traz com a sua escolha. Então, mas por que eu digo isso? Porque você assume o preço da sua escolha. E é justamente esse tema que nós estamos falando hoje, sobre assumir o preço das suas escolhas. Hoje você tem a capacidade de sentar a bunda na cadeira e direcionar os seus sonhos para aquilo que você quer. Foi o que você falou da perspectiva de planejamento. Um aspecto muito interessante também, um lutador. Você já conheceu algum lutador que ganhou sem apanhar, sem tomar pelo menos um golpe? Não existe isso. Então, mesmo Jamais. sabendo que ele tem a possibilidade de apanhar, ele vai para aquela luta, ele se joga, porque dentro dele existe esse impulso, um impulso que vai além daquilo que pode acontecer. E as pessoas estão travando aqui. Este medo que você trouxe. Sim. E eu vou falar mais pelos processos, né, que eu conduzo desde 15 anos a 70 anos de idade, né?
Nós tivemos quebra e mudanças de paradigmas muito fortes nesses últimos ciclos de civilizações. E a questão é que ainda vivemos com as crenças de há 10 mil anos atrás, né? Ok, perfeito. Então, as pessoas, elas se sentem perdidas. Então, quando eu trouxe a questão da homossexualidade, eu não sou nada contra, pelo contrário, eu acho que todo mundo tem que expressar e tem que viver a sua felicidade. Mas eu acho que sim, tem uma intenção externa estimulando isso, que está causando muita confusão, principalmente na cabeça das crianças, e elas ficam meio perdidas porque elas não têm ainda direcionamento, sexualidade, tudo isso ainda desenvolvido dentro delas. Elas têm a questão do pertencimento dos grupos. E para pertencer, às vezes elas acabam abandonando a essência, mesmo porque, é isso que eu falo, eu conduzo de 15 anos a 70 anos. Cara, o pessoal que chega, eles estão completamente perdidos. E eu digo por mim, quando eu fui fazer o processo, eu estava completamente perdida. Entendeu? Então, o mundo externo, ele leva o nosso foco para fora e ele causa essa dispersão mesmo. A única forma de você chegar à excelência é você ter a coragem de ir para dentro. Mas para você ter a coragem de ir para dentro e para você conseguir ter consistência na sua caminhada, primeira coisa, você precisa abandonar o que te leva direto para esse mundo externo, porque foi o que eu fiz na minha fase de decidir, porque eu falava, você acompanha um pouco da minha história, né? Então, ou seja, o meu mundo externo, ele grita muito. Se eu não fosse para dentro, eu jamais ia conseguir construir a minha história. Eu estaria vivendo a história dos outros. E aí também vem a questão do adoecimento, né? Porque quando o corpo adoece, é exatamente o processo de identificação ao mundo externo. Então, trazer exatamente o alinhamento através da constelação, porque a constelação, ela dá aquela força, aquele impulso, a hora que você coloca o pai e a mãe, e a hora que você resgata essa força, é o impulsionamento para frente. Então, tanto que eu uso dentro do meu processo. Quando eu faço toda a parte da desprogramação emocional, eu entro com a constelação familiar. Porque não adianta nada fazer só um processo sem ver esse sistema aí. Se tiver liberação, tem que fazer desse sistema, porque senão você vai continuar rodando em falso, né? Então, tem tanta coisa para prestar atenção e todo o processo que você faz é como Maia. É que eles falam, esse mundo externo é Maia. Porque, na verdade, não existe. São as minhas crenças que estão significando o que está acontecendo aí fora. Então, sou eu que crio a minha realidade a todo momento. Então, se são minhas crenças, lá. Quais são as crenças dos meus pais? Quais são as crenças dos pais dele e dos pais? Ou seja, se essa linhagem não passou por um processo que despertou essa consciência, todos estão repetindo o mesmo padrão, né? E muitas vezes um padrão de dor, né, Vitor? Sim. A grande questão é a gente começar a ter essa busca. Ela é a busca de todos, é inevitável. Do Dalai Lama, Dr. Joe Dispenza, quem mais? Quem vocês acham bom aí? Todo mundo vem para ter essa Bruce busca. Lipton. Olha, sem querer te cortar, foi a Ju, a professora, ela foi da minha turma quando eu estudei. A Juliana foi a Não, professora era que você falou. outra. Era outra. Ah, é outra? É outra. Esqueci o nome dela agora. Mas é uma história que eu mais percebo hoje em dia. O meu processo ele foi muito interessante, porque ele é interessante para mim até hoje, para eu ficar relembrando quem eu sou. E essa descoberta de quem nós somos, acho que é o maior presente que nós podemos ter em vida, que é descobrir que nós todos carregamos uma essência eu sou. O que é isso, Vitor? Todos nós temos digamos, eu vou entrar no viés mais profundo, eu não faço isso nas lives não, mas hoje eu farei. Que todos nós temos um ajustador do pensamento. O que é isso, Vitor? É doido isso. É uma parte de Deus que habita em nós. Mas para essa parte de Deus que habita em nós, ela viver, que aí já entra no aspecto da alma. Isso aqui é muito profundo, por isso que eu não falo sempre não. Isso aqui precisa de um bate-papo aqui, de um lugar bem mais conectado com as pessoas, mas está fazendo sentido, porque eu vou aprofundar assim agora. É o seguinte,
foi o que eu falei no início, né? O que a Paty também falou, o corpo emocional é aquele que está em movimento. Então, se existe um corpo emocional, ele tem um aspecto de consciência ou de inconsciência. E a inconsciência te leva à identificação dessa emoção que te afasta da verdadeira realidade. Ou seja, a partir do momento que você tem essa identificação de consciência, você agora, a partir dessa identificação consciente, você produz pensamentos mais conscientes. E a partir do momento que a sua busca é mais consciente, essa parte de Deus que habita em você, ela vive através e por toda a eternidade. Muitos ainda não estão escolhendo viver dessa forma consciente. E aí, eu vou falar para vocês, eu não estou falando de nenhum viés religioso, espiritismo, é porque eu já tive essas percepções. Se você não tiver essa busca, você vai continuar, talvez, caminhando como um cidadão cósmico, vindo, voltando para outro lugar, não sei, mas essa será sempre a nossa missão, a de encontrar esse desejo consciente da vida eterna dessa parte de Deus em nós. E isso é muito profundo. Ou seja, a cada ação que nós damos, a cada passo, esse Deus, esse eu sou, se manifesta através de nós. E como isso pode ficar mais claro para vocês, depois de me aprofundar? A forma como a gente toca as pessoas, a forma como a gente serve as pessoas, seja um gari, seja um professor, seja por exemplo a Paty, qualquer pessoa, a forma como você toca alguém é a expressão desse eu sou. Então, enquanto você nega este fluxo, a abundância também não entra. Vocês estão percebendo como tudo é tão conectado, é tão sutil. Mas o que prende a nossa atenção? As distrações, o ego, o que às vezes tem um prazer imediato. Porque tudo isso que eu estou falando para vocês vem um preço muito alto da dor. No meu caso, um câncer. Que aí sim eu poderia ter seguido esses padrões, eu tivesse a escolha, e para o Libriano ter escolha, vocês sabem que é difícil. Então eu poderia ter voltado, mas não. Eu decidi comprar uma briga com o meu próprio ego e seguir para um outro caminho. E é isso que a Paty também fez. No caminho que ela teve, ela podia ter seguido pela medicina veterinária. Ela poderia ter ficado no Brasil. Para quem não sabe, ela mora em Porto, em Portugal. E hoje ela traz essa roupagem desses conhecimentos através da epigenética e também da mentalidade com uma clareza, com uma emoção muito grande, porque ela se tornou consciente daquilo que ela deseja e de quem ela é. E isso é o maior presente que ela teve em vida, porque o mundo pode estar explodindo, o mundo pode caminhar para outra direção, mas ela assumiu esse preço em relação a ela. Faz sentido, Paulo? Ou Paty? Ou eu viajei muito na maionese aqui? Me conte. Olha, quem tá da voz do silêncio aqui, o que você falou, eles vibraram, viu? Eu já vi pessoal da voz do silêncio aqui. Porque lá no grupinho eu dei essa última aula foi de Atma, foi do Eu Sou. Foi exatamente dos velamentos, dos coxas, para que a consciência maior possa experienciar a vida. Porque nós somos, né, o veículo que a consciência maior experienciar a vida. É lindo. E quando você vai estudar a Kabbalah, ela puxa muito esse viés. Quando ela traz a árvore da vida, que é a sutilização, né, do universo, até chegar no nosso universo material, que é uma redução da frequência mesmo, é exatamente para que essa maior consciência, o observador possa vivenciar uma experiência de vida. A questão é, como é que nós estamos fazendo isso? Né? É como se a gente tivesse, você que fez realmente teatro, é como se a gente subisse no palco. Como é que eu vou conduzir a minha vida? Se eu não estou gostando desse resultado, o que eu tenho que fazer? Qual é o próximo passo? E muitas vezes a gente não quer o quê? Curar o que não nos deixa evoluir. Porque essa é a parte mais difícil, porque a gente tem que tocar na ferida. E a gente não tem que tocar na ferida um dia, a gente tem que tocar na ferida todos os dias, durante alguns meses, até ela parar de doer. E aí que as pessoas acabam desistindo. E principalmente essa geração que nós estamos falando. Eles nem começam. Ai, tem que fazer, então não. Então elas nem começam, né? Sabendo que vai doer. Agora, a questão é, como é que podemos auxiliar, principalmente esses jovens, para que eles não tenham acesso ou para que eles não façam
Esse tipo de brincadeirinha que está levando muitas crianças a cometerem, né, a tirarem a própria vida. Existem hoje pessoas que, pelo fato de estarem sendo demitidas do emprego, elas estão tirando a própria vida. Em vez de procurar um outro trabalho, em vez de entender o processo, que é assim mesmo. Quantas vezes dá errado? Quantas vezes eu errei, meu Deus do céu? Quantas vezes eu tropeço? E eu treino todo dia a andar e eu tropeço. Quantos anos? Todos os dias eu treino isso, né? Então, ou seja, precisa entender que o erro faz parte do acerto. Quem nunca errou, nunca tentou nada novo, mas só que erre sempre melhor. Erra para frente, né? Não erra para trás. Eu sei que essa porta não deu certo. Qual que é a próxima porta? Eu não posso desistir. Descanso um pouquinho. Às vezes eu fico doida, né? Com as mídias. Você já me escutou várias vezes com as mídias, né? Ai, que eu não quero mais, isso, aquilo, dou 2 dias, no outro dia eu já tô lá de novo, né? Por quê? Deixa essa fase passar. Deixa isso passar. E aí que tá o pulo do gato. E nesse momento, o que eu faço? Eu me reconecto a mim. Eu elimino o mundo externo. Eu me reconecto a mim. Tem meditações guiadas, tem frequências, tem as bioquineses, tem um monte de ferramenta aí. Incríveis da parte. Né? Frequência, eu não utilizo remédio, eu utilizo frequência. A hora que eu me reconecto a mim, pum, é a hora que vem a força para ir de novo para o mundo. E enquanto a gente está aqui, não acabou. O reloginho está aqui, ó. Né? Ou seja, desde a hora que a gente nasceu, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. E o que a gente vai fazer da nossa vida desde o nascimento até chegar até lá? É a nossa maior obra-prima. O mínimo que a gente tem que querer é fazer o máximo por nós mesmos. Agora, isso não é uma atitude egoísta, é uma atitude de auto-amor. Você escolher você não é o eu dessa geração. É estar disponível para o outro a partir do momento que eu me curei. Essa é a diferença. Porque as pessoas elas querem se disponibilizar para os outros sem ter energia para elas. Aí elas adoecem nesse processo. Né? E Paty, aí... Desculpa, pode continuar. Pode entrar. É porque você me trouxe uma reflexão muito boa e eu queria trazê-la, que é o seguinte, eu estava escutando uma entrevista do Clóvis de Barros, né? E muito interessante, porque essa semana eu comecei com um argumento para a Paty, falei lá, estava lá com as minhas emoções e comentei, quase um indignado. Só que eu parei para refletir e também entender a história dele, eu achei isso muito bonito, quando ele falou que ele descobriu recentemente, não sei se foi tão recente, mas ele descobriu uma doença autoimune. E se eu falar de questões emocionais, a gente vai achar lá vários aspectos. Inclusive, ele começa esse podcast falando que ele era uma criança muito tímida, uma criança que não tinha muitos amigos, tinha dificuldade de fala. Isso aqui é interessante, mas não é o objetivo, não. E a consequência dessa doença é que ele agora ele está quase que incapacitado de fazer algumas funções. Então, o que os médicos recomendaram para ele era um total repouso. Ficar em casa para que ele pudesse ter uma longevidade maior. Só que ele falou algo totalmente contrário a tudo isso. Ele falou o seguinte, que se ele deixasse de fazer aquilo que ele gosta, que dá vontade de fazer a todo instante, que é palestrar, filosofar, ajudar as outras pessoas, a morte dele não ia acontecer a longo prazo, daqui a 15 aos 80 anos, ia acontecer a partir de agora. Então, mesmo tendo essa doença, ele assumiu para si que enquanto ele tiver essa oportunidade de vida, ele vai estar nessa intensidade de continuar ajudando as pessoas. E isso realmente me levou a uma reflexão, porque o quanto isso exige coragem. E mais do que isso, eu vou voltar em um aspecto da história dos discípulos. Você percebe que todos eles tiveram um final trágico, inclusive o mestre deles, né, acabou na cruz. Só que ele sempre falou uma coisa, e acho que isso é muito válido para essa live. E ele falava o seguinte, que o reino dele não é desse mundo. Se o reino dele não é desse mundo, ou seja, a dor que a gente passa aqui, ela não é o nosso destino. Mas ao mesmo tempo que a gente só busca prazer aqui, a gente ignora o verdadeiro reino. Nossa Senhora, que chave, hein? Uau! Eu passo a bola aí.
Joga a batatinha quente, né? Putz, isso daqui foi um insight divino. Faz sentido Mas aí? é Tem alguém que exatamente, assiste claro essa que é. live? Sabe por quê? A única forma da gente chegar é que ele fala, procure primeiro o reino dos céus, né? A única forma da gente chegar é indo para dentro, jamais para fora. É o que eu falo, Bob Proctor, ele já falava isso. A única forma de você chegar à sua excelência é quando você vem daqui para lá, não de lá para cá. Daí volta no começo da live, que é buscar o reino dos céus. Como é que você busca o reino dos céus? Todo dia você silencia. Quando você começa a silenciar, você pode ver os maiores inventores, os maiores cientistas, o que eles fazem? Eles silenciam, eles se conectam com eles mesmos. Porque aí você consegue se conectar à consciência maior, que é o reino dos céus, e você consegue manifestar as ideias nesse mundo, que é o mundo das ideias de Platão, né? A filosofia, ela está aí exatamente para que a gente possa pintar e bordar e entender tudo isso. Existem muitas ideias acontecendo aqui, mas a sua frequência vibratória vai determinar qual é a ideia que você ressona para você poder manifestá-la nesse mundo, é a ressonância magnética. Então você vai ver Nikola Tesla. Nikola Tesla é fantástico, né? Energia disponível. Agora, o que ele fazia? Como é que ele tinha tanta criatividade? A reconexão. E não só a reconexão, hein? Porque ele pegava a noia elétrica e ele dava choque na cabeça dele mesmo para estimular a neuroplasticidade dele. É verdade, né? Então, ou seja, um homem que trouxe tanta ciência, tanta coisa boa, e o caminho da criatividade é esse. Ele mesmo fala, você precisa silenciar. Então, todos falam, silencia. E aí volta também para linkar com tudo que a gente falou. Esse ministério está deixando a gente silenciar? Não está deixando. É muita coisa nova toda hora, colocando um monte de coisa na nossa cabeça. Se você não tiver pais bem centrados, que direcionem você, né? Que nem a gente reclama muito, eu reclamei muito do meu pai. Meu pai era aquele pai que pegava no pé, isso e aquilo. Hoje eu agradeço, né? Por quê? Porque se ele fosse muito aberto, imagina o que ia acontecer comigo nesse mundo externo. Então tem que ter no começo, assim, um direcionamento. Pai, cara, não tem que ser amigo. Você me desculpa falar isso. Pai tem que ser pai. Mãe tem que ser mãe. Tem que colocar limite, tem que ter um certo respeito para que eles aprendam dentro de casa como se respeita fora de casa. Agora, o que se vê hoje? Criança de 13 anos quebrando o apartamento inteiro. Então, perdeu-se isso. Perdeu-se essa conexão. Então, ou seja, mais uma vez, os processos eles estão aí para isso. E a única forma, que nem você me trouxe, de chegar ao reino dos céus é indo para dentro. Né? Qual é o processo que vai procurar? Qual é o tipo de... Cara, não precisa ir numa terapia. Hoje em dia tem os treinos da mente, tem psicologia, tem psiquiatria, tem muitas coisas. E, sinceramente, todas as pessoas que passaram no processo comigo, todas falaram, todo mundo tinha que passar por um processo de desenvolvimento pessoal, porque tá todo mundo perdido. É quase um complemento, né, pai? As pessoas chegam para mim e depois já vão para a sua formação, para os seus trabalhos, porque você sai da identificação do ego e vai para esse caminho da mentalidade consciente, que a gente falou tanto, né? Exatamente. Tem alguns pontos a serem trabalhados, né? Ou seja, tem que ter essa reconexão, tem que ter essa ancestralidade, tem que ter essa quebra desse padrão, quebra de paradigma, esse recondicionamento, tirar essa emoção, mas também tem que saber onde você quer ir. Porque se você não souber onde quer ir, olha aí, ó, é Alice no País das Maravilhas. Qualquer caminho serve, e aí fica rodando, né? E, Desculpa, eu te cortei, me empolguei. Não, isso, porque a live realmente duraria horas, né? Inclusive, a gente já está um pouco próximo de terminar, mas eu queria trazer um aspecto importante, que eu nem traria para essa live aqui, mas acho que é importante trazer, hoje que eu vejo muito, no processo dos homens, né? Os homens, hoje em dia, eles não passam por rituais. Rituais, o que seriam rituais? Rituais que o homem ele precisa saber lidar com a dor. O homem é o principal polo de uma polaridade que precisa saber lidar com a dor. Por quê? O homem é um solucionador de problemas. E olha só como isso começa a afetar. Os homens eles foram criados pela maior parte pelas mulheres, ainda mais pelo advento das guerras que nós tivemos. E aí chega nas relações,
Hoje em dia, com Tinder, esses aplicativos, né, que a mulher também tem o seu interesse, o seu desejo ali, o homem tem o desejo dele, a gente já não tem aquele processo de conquista. E o processo de conquista, para o cérebro do homem, ele é muito importante. Porque o homem ele enxerga aquele objetivo de ir para a cama com aquela mulher como um desafio. Então, se isso acontece muito rápido, a dopamina ela cessa. E aí o desejo também cessa. Porque o homem ele tem que saber lidar com essa dificuldade, lidar com essa. Isso acontece na natureza. Você vê um pavão ele tem que ficar dançando horas, os passarinhos eles têm que ficar ali, mostrando que eles têm um valor. E é isso que está acontecendo, as coisas estão se tornando objetos, objetos de utilidade. Se elas já não têm utilidade, logo elas não têm valor. Por isso, isso aqui é fundamental, o valor. Por isso que a gente precisa se dar primeiro esse valor a nós mesmos, para que o outro reconheça, porque o outro nunca vai buscar reconhecer o seu valor. Isso aqui tem que ficar claro para você. Se você não reconhece o seu valor, por que, que o outro vai reconhecer? Então se respeite. A partir do momento que você se respeita, um novo mundo se constrói. Faz sentido, Paty? Completamente, porque esse mundo, esse universo, ele responde a quem você é. Começa por aí. Se você não se respeita, você só vai magnetizar quem não vai te respeitar. Mais uma vez, o caminho é para dentro, né? E essa falta de autoconhecimento, falta de valores, leva à depreciação. Uhum. Né? E as pessoas estão se depreciando, estão bebendo, estão usando um monte de coisa, e elas acabam se perdendo nesse processo, né? É, agora, o que eu queria trazer aqui, exatamente com esse advento do Tinder, e a galera não se conhece, e está tendo muito caso de muito desrespeito, até de, eu não sei se pode falar aqui, de assassinato, Uhum. né? Pessoal saindo em mala, isso, o pessoal não vai para casa de ninguém, pelo amor de Deus. Né? O que o Vitor falou é fundamental. A conquista, ela é essencial. Agora, mais uma vez, trazendo a geração atual. A geração atual, eles não têm paciência, porque tudo chegou muito fácil. E a conquista, ela demora. E hoje é muito fácil você simplesmente, como é que chama? Não é deletar a pessoa, eu até esqueci o nome. Que você dá um follow, você Essa eu não sei, não. desliga da pessoa, cancela. É cancelado. Qualquer coisa eu cancelo. Eles não entendem que as pessoas não são da forma que a gente quer, as pessoas são da forma que são, e nós estamos aqui para viver numa unidade. E nem todo mundo é perfeito. O coisa que, principalmente as mídias, trouxeram essa necessidade muito grande de perfeição. Ok. Voltando agora para o que você trouxe, né? Essa necessidade de perfeição e esse Tinder. As pessoas, quando elas vão se conhecer, e eu escuto muitas pessoas falando que elas se conhecem pelo Tinder e elas vão no encontro ao vivo, e isso lá na Rede Vizinha tem um monte. As meninas falam assim, eu fui e a pessoa não apareceu. Aí, quando você vai ler os comentários, o que eles falam? Claro que apareceu, viu, não gostou de você e foi embora. Não tem mais ética. Juro, eu fiquei chocada com um caso que eu vi de um cara que pegou a menina, saíram para jantar num restaurante caríssimo. Aí teve um dado momento que ele viu a menina indo até o bar e entregando um papelzinho pro cara do bar. Quando ele foi levar a menina em casa, ele perguntou para ela, não aconteceu nada, eles não ficaram nada, foi um jantar. Ela falou, não, porque eu fiquei afim dele e eu dei para ele o bilhetinho. E o cara pagou o jantar. Então, cadê a ética? Cadê o comprometimento? Cadê a conquista? Então, são valores que estão se perdendo muito fácil. E quando se Não perde é? valor, se torna um objeto. E é isso que é o preocupante dessa geração, porque a vida ela tem um valor que é muito maior que um iPhone, por exemplo, né? Sim. E eu falo para vocês, porque eu estudo muito também lá de trás, os tempos que a gente chega aqui, a vida ela não tinha esse valor. A pessoa fazia um erro, ela já acabava. E só que a gente parece estar voltando para esse caminho. Então, talvez, será que não é isso que faz o coração de muitos se escurecer, né? Tem um negócio nesse sentido. Porque é isso que está acontecendo. As pessoas estão perdendo o verdadeiro sentido da vida. E o desejo da vida, ele nunca vai mudar. Ele vai transcender tudo, que é sempre por mais vida. E aí a vida se multiplica. Mas assim como a dor também faz. Então, a dor é o principal ponto para que você perceba
o desejo pela vida. E tendo isso, você tem tudo, porque a doença foi minha melhor amiga. A renúncia da Paty, que se tornou uma estrangeira em outro país, foi uma mudança de vida que hoje ela colhe os resultados, né? A Paty é uma pessoa que tem uma sabedoria imensa, uma grande mente assim desse tempo, e eu queria muito que ela explorasse cada vez mais os vieses da fala em qualquer momento, porque tudo que ela fala tem sempre uma consciência desse sentido da vida. Então, Paty, sinalize para o pessoal aí suas redes, porque foi muito gostoso o nosso bate-papo, duraria horas, né, como sempre. Ai, passou muito rápido, né? E você, gente, a Paty gosta de fazer live de 30 minutos. Comigo é um pouco difícil, porque a gente vai linkando, aí vai ficando um negócio gostoso. Mas eu aposto que vocês vão gostar muito dos conteúdos dela, porque ela traz essa vida. Pois eu tive que reaprender a viver, né? Então, ou seja, eu resetei minha vida com 39 anos de idade, quando eu migrei, e eu comecei uma vida completamente nova. Então, eu mudei de profissão, mudei de país, só eu e meu marido, ou seja, mudei de amigos, mudei... E não foi fácil essa trajetória, né? Mas quando nós, mais uma vez, volta, né? E aí que veio a necessidade de eu começar a trabalhar em mim mesmo. Foi aí que eu consegui realizar o meu sonho, porque senão eu teria desistido, tá? Então, para fechar exatamente isso que você trouxe, Vitor, o caminho é para dentro. O caminho é a reconexão. Quanto mais reconexão nós tivermos, melhores seres humanos nós vamos ser para construir um mundo melhor, né? Então, esse seu processo é incrível, porque eu já fiz, e eu trago um pouquinho do seu processo dentro do meu processo, né? Porque ele é fundamental para essa reconexão, né, com a ancestralidade e com nós mesmos. Minhas mídias, Patrícia Pio, tem um canal de YouTube que eu comecei agora, né? Tem esse daqui, o meu canal do Instagram, e eu tenho lá na rede vizinha. Eu acho que não pode ficar falando na rede vizinha, né? Porque senão ele... Enfim, tem as redes vizinhas, é a Patrícia Pio Oficial, e também tem a Voz do Silêncio. O pessoal procurando, eles vão encontrar. E tem o site patriciapio.com também. Então tem... lá vocês vão encontrar artigos, e eu produzo bioquineses, que são frequências, né? Que eu trabalho com comandos subliminares também, que é a minha forma de medicamento hoje em dia com as pessoas que eu trabalho, e eu disponibilizo de forma gratuita também para as pessoas iniciarem esse processo de reconexão. Vitor, querido, eu agradeço imensamente esse convite. Sempre é muito prazeroso estar aqui com você, e eu nem percebi essa hora passar. Eu acho que eu falei muito, né? Eu ia ficar mais uma hora aqui falando tranquilamente. Viu? Muito obrigada por esse convite incrível, e você sabe que eu admiro muito você como profissional, como pessoa. A gente sabe os perrengues que a gente passa, né? E a gente continua sempre, porque a gente sabe esse caminho que mantém a consistência. E é por isso que hoje você também conduz pessoas para esse caminho, para que eles não desistam do sonho deles, né? Exatamente, Paty, muito obrigado. Gente, sigam a Paty. Ela tem uma terapia que se chama Pujan, que é uma terapia à distância, que eu sempre que ela faz para mim eu agradeço muitas vezes, várias vezes, porque de fato é um auxílio que a gente não percebe com os olhos, mas a gente sente no dia a dia, a gente tem um impulso de ir para a vida com aquele desejo que a gente não sabe de onde veio, mas veio desse ato dela, dessa generosidade de nos oferecer a condução dessa ferramenta poderosa e nos colocar nesse movimento em busca daquilo que a gente sonha. Inclusive, ela tem bioquinese, de fato, tudo muito realmente que transcende as ferramentas que a gente escuta por aí. Eu tenho certeza que vai agregar na vida de vocês. Sigam a Paty e participem dos movimentos dela. Inclusive, ela é uma das convidadas fixas da formação em constelação familiar. E quem tiver interesse, pessoal, lembrando, vai lá na minha bio, já preenche o seu cadastro, porque as pré-inscrições vão acontecer no dia 29 de agosto. E é isso, gente. Muito obrigado, Paty. Até uma próxima e nos vemos por aí. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Beijinho, beijinho para vocês, pessoal. Tchau, obrigada, Vitor. Tchau.